Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre o Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe, tá bom? Já tinha falado para vocês que eu estava lendo esse vídeo aqui lá no vídeo do que eu estou lendo, tá bom? Hashtag 31, eu vou deixar o link desse vídeo lá embaixo na descrição do vídeo, ok? Se eu puder eu deixo nos cards aqui em cima. Mas enfim, naquele vídeo em si eu falo o que eu estava lendo e eu falei que estava lendo Edgar Allan Poe, tá bom? Lembrando, tá bom, que eu já conhecia o Edgar Allan Poe, que eu já lia em si alguns contos desse autor, tá bom? Aqui no canal vocês vão encontrar algumas resenhas do autor, eu já separei aqui para dizer para vocês. Aqui no canal vocês vão encontrar uma resenha do Poço e o Pêndulo do autor, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Aqui vocês vão encontrar também a resenha do A Queda da Casa de Usher, tá bom? Que eu amo esse conto e amo também o conto O Poço e o Pêndulo. E também amo esse outro conto espetacular do Edgar Allan Poe, que se chama William Wilson, tá bom? Esse conto assim a gente vai encontrar o duplo, né, dentro da literatura em si, tá bom? Com o personagem William Wilson aqui na história, tá bom? Enfim, tem vídeo para esses três contos aqui no canal. Aliás, tem vídeos para esses três contos aqui no canal, resenha separada de cada um deles, tá bom? Então, caso você queira saber mais um pouquinho do autor em si, tá bom? Mais um pouquinho da obra dele em si, eu já fiz resenha para os três contos que são os meus favoritos do Edgar Allan Poe, tá bom? Lembrando que tem outros também que aqui, após eu ler esse livro aqui, eu descobri vários em si que se tornaram também alguns dos meus favoritos. Eu vou deixar o link desses vídeos lá embaixo na descrição do vídeo, caso você queira saber mais dessa obra. Como eu não vou comentar absolutamente muita coisa a respeito desses contos aqui, só alguns em si que eu separei aqui para comentar com vocês, porque eu pretendo fazer outros vídeos, resenhas de outros contos que eu achei interessante nesse livro aqui, para o mês de Halloween, tá bom? Então eu vou deixar a playlist lá embaixo. Bom, minha gente, o primeiro conto que abre o título dessa coletâneazinha é o conto chamado Ligeia, tá bom? Esse conto em si, ele vai falar desse cara que acaba perdendo a sua primeira esposa. E aí a gente vai contar ele ficando em luto, tá bom? Com a perda da sua primeira esposa. E aí ele vai namorar de novo, tá bom? Ele vai casar novamente. E aí, minha gente, adivinha só, a sua segunda esposa em si, ele acaba perdendo também. Aliás, ele vai acompanhar, me desculpe, o processo de morte dessa sua segunda esposa. E aí que tá a grande coisa nesse conto, tá bom? O final desse conto é um final que é assim, tá bom? Te deixa em pânico mesmo, porque não pelo acontecimento totalmente do final, tá bom? Mas pela forma como Edgar Allan Poe elabora esse final, tá bom? Ele é sempre, ele escreve muito bem. E então esse clima tenso do conto acaba sendo provocado também pela escrita, no caso desse contozinho aqui em particular, chamado Ligeia, tá bom? Que é um conto que é até normal nos acontecimentos, mas quando chega no final desse conto, você fica realmente em êxtase mesmo, você fica realmente em pânico mesmo com a forma como ele terminou esse conto. É um conto maravilhoso, deu uma oportunidade ao Ligeia do Edgar Allan Poe. Eu separei aqui o marcador para ler um trecho do outro conto que nós vamos conversar agora, né? Chamado A Carta Roubada do Edgar Allan Poe. Esse conto foi publicado, eu anotei aqui, em 1844, tá bom? E é o seguinte, aqui nós vamos encontrar esse comissário de polícia pedindo ajuda em si ao Dupin, tá bom? Dupin em si, gente, é o primeiro detetive dentro da literatura mundial. Então, assim, esse conto ele tem uma importância muito grande. Não só pela história, mas pela importância em si do próprio personagem Dupin aqui na história, que é um personagem super importante enquanto detetive dentro da literatura, tá bom? Então, assim, o Dupin em si, o comissário em si pede ajuda ao Dupin sobre, né, adivinha só, como o próprio título desse conto fala, a carta roubada, tá bom? Então o comissário pede ajuda para saber quem roubou essa carta, né? Onde está essa carta? E assim, o interessante desse conto mesmo é a forma como ele vai se desenvolvendo, tá bom? Edgar Allan Poe ele vai criando um clima tenso, mas não é um conto de terror, de horror especificamente, é um conto tipo policial, tá bom? É tipo aqueles contos de Arthur Conan Doyle, tá bom? Onde teremos também o outro detetive ali, Sherlock Holmes, não é isso? É tipo esses contos, só que assim, imagine isso na escrita do Edgar Allan Poe, tá bom? Tem uma frase desse conto em que Dupin fala que eu gosto muito, eu acabei marcando ela aqui. Ele fala o seguinte:
Quando desejo saber quão sábio, quão estúpido, quão bom, quão perverso é a Gwen, ou quais são seus pensamentos no momento, componho a expressão do meu rosto de modo a repetir tão acuradamente quanto possível a expressão do rosto dele, e fico esperando para ver que pensamentos ou sentimentos nascerão em minha mente ou no meu coração, como se fossem símiles ou correspondências da minha expressão. Eu achei essa frase espetacular, tá bom? Tendo a interpretação dela mesmo, né? É o que acontece realmente na realidade, né? Isso. Mas enfim, fica a indicação desse outro conto chamado A Carta Roubada, que eu não conhecia, só pelo título mesmo, eu não conhecia a história desse conto. O próximo conto em cima, gente, é outro conto maravilhoso, tá bom? Que tá dentro dessa coletâneazinha aqui. O conto se chama O Gato Preto, tá bom? E é um conto de 1843, né? Um pouquinho antes do A Carta Roubada. E assim, tá bom? A gente vai acompanhar a história desse homem, que assim, ele gosta muito de animais, tá bom? Ele tem ali animais pra sua casa, enfim, ele gosta muito de animais. Ele gosta de tocar em animais, de ver animais. Ele tem, assim, um outro hobby que é realmente ter animais de estimação ali. Então ele gosta muito de animais, tá bom? Ele é casado, ele também tem a sua esposa ali. A sua esposa, eu acredito que ela também gosta de animais. Eu não sei se gosta tanto quanto seu marido, né? Mas enfim, ele gosta muito de animais. E ele tem um gato, tá bom? O gato se chama Plutão, tá bom? Esse gato preto chamado Plutão. E assim, minha gente, ele vai beber muito, tá bom? Ele vai chegar naquela fase de beber realmente muito, a ponto de ficar realmente louco com as suas bebidas. E vai chegar e vai matar o gato. Ele vai enforcar o gato, tá bom? E assim, os acontecimentos que acontecem aqui na história, depois de ele enforcar o gato, é uma coisa surpreendente. Porque esse, pra mim, é um conto que vai ter vídeo aqui no canal no mês de Halloween, não sei em que ano, provavelmente nesse, tá bom? Ainda tô pensando. Mas enfim, esse conto realmente é um conto de te deixar assim surpreso, entendeu? O que é que aconteceu, entendeu? Mas é um conto que você, à medida que você vai lendo, você pode entender a loucura desse homem mesmo, tá bom? E a culpa que ele vai sentir também em alguns momentos aqui na história, como uma simples coisa, mas não é. Tudo isso tem uma suma importância para chegar ao final desse conto chamado O Gato Preto, né? Eu não sei se vocês veem em si a edição em si, mas tem um gato aqui na edição. Então você já percebe que esse é um dos contos super importantes dessa coletânea aqui. Lembrando que essa ediçãozinha aqui também, gente, ela foi feita pela Boa Viagem. Deve ser um selo da Companhia das Letras em si. E eu peguei na biblioteca da escola. Então quando eu vi ali a de Edgar Allan Poe na escola, eu falei, vou pegar para ler. E é o que aconteceu, tá bem? É um conto muito bem escrito mesmo. Mas enfim, a tradução foi feita por José Paulo Paes, tá bom? Mas enfim, eu super indico a tradução desse livro aqui. Eu não sei muito inglês, mas eu super indico essa tradução pelo que eu vejo aí, tá bom? É uma edição muito bem comentada e a tradução é muito bem feita mesmo por esse cara, José Paulo Paes. Mas enfim, tá bom? Eu anotei aqui outros contos para comentar com vocês, tá bom? Que é o Barril de Amontilhado, tá bom? Esse conto a gente vai acompanhar a história desse cara que quer se vingar do amigo, chama o amigo pra ir ali ao Barril de Amontilhado, né? E o interessante de vermos nesse conto mesmo, tá bom? É um conto de horror também, se parar pra pensar no final dele. É o procedimento em que ele vai levando o amigo até chegar ao que ele quer, tá bom? Que é o que? Matar o amigo. Então assim, tá bom? Eu me lembrei muito, ao ler esse conto, de um conto da Lígia Fagundes Telles, chamado Venha Ver o Pôr do Sol, que já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. O mesmo procedimento, a gente tem um cara que chama a sua ex-namorada para ir a um cemitério, tá bom? Então assim, o que acontece no final, dentro daquele cemitério, é assim, uma coisa de tirar mesmo fôlego. A mesma coisa acontece nesse conto Barril de Amontilhado, tá bom? A gente não sabe o que vai acontecer, mas quando acontece, tá bom? O que de fato nos surpreende, a gente fica em pânico mesmo, tá bom? E não só pelo acontecimento que o amigo vai fazer ali com o outro, mas pela forma como o conto acaba, que é também estranha, igual lá ao conto do Venha Ver o Pôr do Sol. Então super indica esse conto. Talvez eu faça vídeo aqui no canal para esse conto, tá bom? Mas enfim, outro conto também que eu quero comentar é o conto A Máscara da Morte Rubra, tá bom? Eu vou fazer também vídeo para esse conto aqui no canal, em algum mês de Halloween aí, que tem no canal, mas enfim. É um conto que fala sobre esse rei, ou príncipe, não tô lembrado agora, que a cidade tá com uma pequena doença, parece, e aí leva essas pessoas para dentro do castelo, e aí no castelo em si, adivinha só, exatamente, tá bom? Vai elaborar ali um baile
de máscaras mesmo, né? As pessoas vão estar de máscara ali, surpreender, algumas máscaras estranhas, né? E até chegar um cara, tá bom? Dentro daquele baile ali que vai deixar todo mundo assim surpreso, tá bom? Devido à sua fantasia, devido de fato à sua forma de estar. Então, o que vai acontecer depois disso é uma coisa surpreendente também. Eu não vou contar mais nada porque eu pretendo fazer vídeo para esse conto aí um dia aqui no canal. Mas enfim, é um conto que merece ser lido, tá bom? É um conto que tem muita descrição também, tá bom? Então fica a indicação de um conto bem legal do Edgar Allan Poe. Outro conto também que vamos começar é um conto chamado Berenice, tá bom? Esse conto também virou um dos meus contos favoritos do Edgar Allan Poe, tá bom? Eu já tinha visto resenha a respeito dele, tinha visto uma resenha da Tati Feltrin, tá bom? A respeito desse conto, já tinha sabido ali o final completo. Só que a experiência de ler esse conto, de qualquer conto de Edgar Allan Poe, vale muito mais do que spoiler, tá bom? O que acontece nesse conto, e eu vou resumir ele rapidinho, porque eu pretendo fazer vídeo também pra ele aí em algum mês do Halloween, provavelmente nesse agora. É de um cara obcecado por uma mulher, tá bom? É uma mulher chamada Berenice, tá bom? Que é a sua prima em si. Então eles conviviam ali desde a infância, desde a adolescência. Então ele gosta muito de Berenice, tá bom? Essa paixão aos poucos vai virando realmente, né, um amor de obsessão mesmo, tá bom? E assim, a forma como Edgar Allan Poe vai desenvolvendo esse amor é uma coisa espetacular. E Berenice, minha gente, ela tem uma doença, tá bom? Ela tem ataques catalépticos. Eu acho que é algo do tipo, tá bom? Essa doença apareceu aqui no conto também, em um conto chamado A Queda da Casa de Usher, tá bom? Mas enfim, ela tem essa doença ali. E aí eu não vou contar mais nada. Mas assim, é um final surpreendente mesmo, tá bom? Surpreendente. Assim, ele vai fixar o personagem, sim, principal, vai fixar ali os dentes de Berenice, tá bom? Os dentes brancos dela. E aí essa imagem fixada dos dentes de Berenice em si, após chegar ao final, a gente vai entender por que, né, o Edgar Allan Poe quis fixar essa imagem dos dentes de Berenice, tá bom? É um conto espetacular, tá bom? É um dos melhores contos de Edgar Allan Poe, junto com o Poço Pêndulo, A Queda da Casa de Usher, junto com William Isso também. Enfim, é um conto espetacular também. Mas enfim, são esses os contos que eu quero comentar com vocês, tá bom? Lembrando que se vocês quiserem mais a respeito do livro mesmo, tá bom? Tem vídeo aqui no canal para outros contos de Edgar Allan Poe, já fiz resenha própria, tá bom? E comentando só sobre o autor, aqui no finalzinho a gente vai ter uma pequena descriçãozinha de um parágrafo a respeito do Edgar Allan Poe. E aí a gente vai saber o seguinte, ó. Ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809, abandonado pelo pai, perdeu a mãe 2 anos depois e foi criado por um próspero mercador da cidade, que lhe emprestou o sobrenome. Poeta, contista, editor e crítico literário, Poe é considerado um precursor da literatura policial e suas histórias O Assassino da Rua Morgue e A Carta Roubada, nas quais figura o detetive Dupin, são tidas como marco do gênero. Poe morreu em Baltimore em 1849, dias depois de ser encontrado na rua sofrendo de delírios. A causa de sua morte ainda é um mistério. Então Edgar Allan Poe teve uma vida muito difícil ao longo da sua vida, tá bom? Quem comenta muito isso, e eu aconselho vocês dar uma olhadinha em si, é a Tati Feltrin, tá bom? Ela vai comentar um pouquinho sobre a vida de Edgar Allan Poe em um vídeo espetacular dela da biografia de Edgar Allan Poe, tá bom? Fica a indicação de um livro maravilhoso que merece ser lido, tá bom? Eu indico essa tradução aqui, eu não sei as outras, mas tem outro livro também que eu já ouvi falar muito bem, que é o da Companhia das Letras, tá bom? E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do vídeo. Não saia do vídeo sem deixar o joinha, isso me ajuda muito, tá bom? Ok? Comenta aí embaixo também se você já leu alguma coisa do Edgar Allan Poe, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo, até lá.